Olá pessoal, vamos falar nessa aula sobre a tabela periódica, que é essa tabela aqui que organiza aí todos os elementos químicos já identificados na natureza. Através da organização da tabela periódica, os químicos conseguem prever o comportamento dos elementos químicos. Então, por exemplo, eles conseguem prever a quantidade de ligações que esses elementos podem estabelecer, características como a eletronegatividade, o raio atômico, ok? Então, a tabela ela é uma forma aí de agrupar os átomos para que os elementos químicos, para que os cientistas possam extrair mais informações de maneira mais rápida. Ela está dividida em grupos, ok? E organizada em linhas e também em colunas. Os grupos maiores que nós vemos aqui em cores diferentes são o hidrogênio, que é um elemento químico muito específico e às vezes ele nem se encaixa aqui na tabela. Alguns químicos colocam ele fora da tabela periódica por ele ser um elemento aí muito específico. Ele é gasoso e é um não metal, ok? Já os metais estão aqui, ó, nessas representados em amarelo. São todos esses elementos aqui dentro da tabela principal e também aqui o grupo dos lantanídeos e dos actinídeos que estão aqui, ó, no sexto e no sétimo período da tabela. Já os semimetais são esses aqui em rosinha mais claro e os não metais estão aqui em lilás. E o grupo aqui azul é o grupo dos gases nobres. Por falar em gases, praticamente todos os elementos da tabela, eles são sólidos, são encontrados no estado sólido na temperatura ambiente. Alguns são gasosos, como o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro e todos os gases nobres, e apenas dois são líquidos, que é o mercúrio, um metal, e o bromo, um não metal, ok? Outra divisão também, vocês podem ver aqui que nós temos 18 colunas, são 18 colunas de elementos químicos que podem ser numeradas de 1 a 18 ou que podem ser numeradas aqui, ó, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A ou então 4B, 5B, 6B. Os que estão numerados em A são chamados de elementos representativos, típicos ou característicos, e são os elementos mais importantes da tabela. Já esses elementos que pertencem aqui ao grupo B são os elementos de transição, ok? A tabela também está organizada, como eu disse, em linhas. Essas linhas nós chamamos de períodos. Os períodos nos dão algumas informações, como, por exemplo, o número de camadas preenchidas da eletrosfera. No primeiro período, os elementos químicos hidrogênio e hélio possuem elétrons apenas na camada K, apenas na primeira camada. Já a segunda coluna, todos esses elementos possuem duas camadas preenchidas com elétrons. 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Lembrando aí que os lantanídeos estão aqui, ó, no sexto período, e os actinídeos aqui no sétimo período. E tem também as colunas, que podem ser chamadas de grupos ou famílias. Vou puxar aqui então aqui tem um grupo ou família que reúne aí elementos químicos com as características mais semelhantes possíveis. Então, por exemplo, todos os elementos aqui da coluna 6A são elementos que recebem elétrons, são elementos que fazem duas ligações químicas, que podem estabelecer duas ligações químicas. Então, são características aí que aproximam esses elementos químicos e que por isso eles são aí reunidos em grupos ou famílias. Nas próximas aulas nós veremos cada grupo e família dessa. Bons estudos!